Donald Trump aceitou oficialmente a candidatura às eleições presidenciais pelo Partido Republicano. No primeiro discurso como candidato e após o atentado no sábado, o magnata afirmou que vai vencer a disputa e prometeu fechar a fronteira com o México. No último dia da Convenção Nacional Republicana, Donald Trump aceitou a nomeação como candidato do partido às eleições de novembro. Trump afirmou que está concorrendo para ser presidente de toda a América e não apenas de metade dela. Depois de sofrer um ataque no sábado durante um comício, o candidato pediu para não demonizar as diferenças políticas e pediu aos rivais democratas que parem de usar o sistema judicial como arma. Trump também prometeu acabar com a crise migratória nos Estados Unidos. Ele afirmou que vai fechar a fronteira com o México no primeiro dia de mandato e garantiu que em El Salvador e na Venezuela a criminalidade caiu porque estão enviando os assassinos do país para os Estados Unidos. Sobre a tentativa de assassinato que sofreu no fim de semana passado, Donald Trump agradeceu a Deus por ter sobrevivido e aos agentes do serviço secreto que o protegeram no palco. E quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é Denilde Holtzhacker, que é professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda sempre ao Conexão Record News. Esse discurso do Trump era muito aguardado, acompanhado aí mundialmente. Quais são os pontos que, na sua avaliação, mais chamaram a atenção? Bom, boa tarde, Kelly. É sempre um prazer estar aqui com você e participando aqui da Conexão. Olha, eu acho que ele teve aí dois momentos grandes, né, diferentes no discurso. O início do discurso, em que ele voltou e explicou, né, qual foi a percepção dele no momento do atentado, qual foi a reação, o que passou aí, né, em toda a sua, naquele momento, como isso afeta emocionalmente, fez uma homenagem à pessoa que perdeu a vida, aos que ficaram feridos, às famílias. Então foi um momento bastante emocional e mostrou aí até no tom do próprio Trump, um tom emocional, mais cadenciado, então dando, né, a dimensão do que foi a percepção dele, o sentimento dele naquele momento. E aí, depois disso, ele foi para o discurso político, né, de ponderação e as suas posições. Não variou muito das posições que ele vem tendo lá ao longo aí de todos os comícios na pré-campanha. Então, trouxe a questão da imigração como central em diferentes momentos, colocou em diferentes perspectivas o impacto da imigração na sociedade americana, não só na questão das fronteiras, mas também do impacto no acesso a políticas públicas, na questão econômica. Então, ele pontuou em vários momentos. E a cada momento o discurso ia ficando mais inflamado, ia saindo daquele tom inicial que a gente acompanhou no discurso. E os outros grandes eixos aí de temáticas envolveram a questão da política externa e a posição dos Estados Unidos no mundo como um contraponto ao Biden e a sua posição e a questão econômica. E esses três são temas que se percebem importantíssimos para o eleitor republicano e é uma tentativa também do Trump de conseguir se voltar mais para o eleitor indeciso e moderado. Foi um discurso que é bastante aguardado, como você colocou, deu o tom de que a campanha vai seguir esses dois tons, né? Um tom de pedido de unidade, mas ao mesmo tempo nas temáticas, voltando para a rivalidade e para pontuando aí as diferenças entre ele e o Biden. Já que a gente citou o Biden, vamos falar dele agora. Obrigado a suspender a campanha eleitoral, o presidente Joe Biden apresenta sintomas leves de Covid e segue trabalhando. A pressão para que ele desista da reeleição aumenta a cada dia. Olha só.
A equipe de campanha do presidente convocou uma reunião de emergência, num momento considerado crítico para o democrata. O conteúdo dessa reunião não foi revelado, mas diversas fontes disseram à imprensa americana que Biden estaria praticamente isolado. Segundo o The New York Times, Biden estaria avaliando a possibilidade de desistência. Ele já considera a hipótese da derrota para Donald Trump nas eleições de novembro, mas nenhuma decisão oficial ainda foi tomada por parte do líder democrata. Uma nova pesquisa feita pela rede CBS YouGov aponta que Donald Trump ampliou a vantagem sobre Biden. O candidato republicano está com 52% nas intenções de voto. Já Biden aparece com 47%. Em entrevistas recentes, Biden levantou 3 hipóteses que podem fazê-lo desistir. Intervenção divina, se a equipe dele disser que ele não tem condições de vencer, ou por recomendação médica. Nesta semana, ele testou positivo para a Covid-19. A Casa Branca disse que o presidente não está com febre e que os sinais vitais permanecem normais. Na quarta-feira, Biden disse a repórteres que estava bem, mas mais tarde foi visto parecendo frágil enquanto descia lentamente a escada do Air Force One. Falando em saúde, o democrata vem cometendo muitas gafes. Na mais recente, ele esqueceu o nome do secretário da Defesa, Lloyd Austin, e se referiu a ele como homem negro. Pois é, professora, o que será que deve acontecer? Alguns especialistas dizem que o melhor caminho seria, inclusive, apontar a vice-presidente como candidata, né, dessa vez, a Kamala Harris. Olha, esse é o caminho mais fácil para o partido, né? Seria não só o Biden desistir, mas ele fazer a indicação. Ela é a vice dele, ela está na campanha, já tem aí toda a lógica da campanha, conhece os doadores, então para o partido seria o movimento mais simples, dentro de um movimento muito complicado, né? Porque agora tem pouco tempo e com um outro candidato que está em ascensão, o atentado, a convenção, que já era esperado de que teria uma melhora na aprovação do Trump, coloca ainda mais o Trump numa distância e principalmente nos estados chaves. Então agora é uma situação que é muito drástica. A expectativa é que o Biden desista até domingo, para que aí se comece a mover dentro do partido. Qual seria o pior cenário para o partido agora? É o Biden não indicar Kamala e aí abrir para a convenção decidir, aí os delegados decidirem, e aí vai ter vários candidatos. Um partido que já está fragilizado pode ser ainda mais fragilizado se essa for o caminho. E o candidato que for o escolhido, né, ou a escolhida, vai ter que se colocar e se impor dentro do partido, que também geraria ainda mais tempo para que a campanha ganhe tração num momento decisivo aí para o partido e um momento decisivo para a campanha. Do lado do Trump, ele vai esperar, vai aproveitar esse momento positivo, essa onda positiva que ele tem agora, para se firmar ainda mais e garantir uma vantagem ainda maior. Então, a situação para os democratas é delicada para o presidente Biden, porque vai se questionar também a sua condição enquanto presidente, e bastante delicada para todo o partido. E a gente vai seguir acompanhando sempre e de perto. E a gente sabe da importância dos Estados Unidos, inclusive no apoio à Ucrânia e a Israel. São 2 guerras acontecendo e com o apoio americano. Inclusive, professor, em relação ao Oriente Médio, a madrugada em Tel Aviv foi tensa. Uma pessoa morreu depois de uma forte explosão. Os rebeldes Houthis reivindicaram a ação. Uma pessoa morreu nesta sexta-feira no centro de Tel Aviv, em um ataque com drone, reivindicado por rebeldes Houthis do Iêmen, movimento aliado do Irã e com base a 2.000 quilômetros de Israel.
O dispositivo foi detectado pelo exército israelense, mas uma falha humana impediu o acionamento dos sistemas de interceptação e defesa, de acordo com uma fonte militar. Os Houthis definiram o ataque como uma operação militar qualitativa direcionada contra alvos importantes na região. O grupo rebelde afirma que atua em solidariedade com os palestinos de Gaza e já reivindicou ataques contra a cidade israelense de Eilat, perto do Mar Vermelho. Esta é a primeira operação confirmada dos Houthis contra a megalópole de Tel Aviv. E, professora, é um grupo terrorista que já se mobilizou em vários momentos contra Israel, em apoio também ao Hamas, né? A gente vê como esses grupos, né, os Houthis, o Hamas, o Hezbollah, eles vêm coordenando várias ações contra Israel. A guerra continua, né, Kelly? A gente não tem acompanhado menos, né, o desenvolvimento da guerra, mas é uma guerra que ainda está e que tem frontes, Gaza, ao norte, ao Líbano, e a atuação aí vinda do Iêmen com os Houthis. E o que coloca neste momento também questionamentos é não só a capacidade que os Houthis tiveram de chegar do Iêmen até a Tel Aviv, mas também que o sistema de segurança, né, a lógica toda de Israel também não funcionou, e aí esse também é um outro ponto que tem sido questionado, né? Como não funcionou a lógica de intercepção desse ataque. Então você coloca questionamentos sobre o sistema de segurança, mas mostra a atividade desses grupos. Além disso, a gente viu também atividades saindo do Hezbollah, saindo do Líbano para Israel. Agora, a outra pergunta, além da discussão interna em Israel sobre a questão de como isso aconteceu, é o que vai ser o próximo passo. Então, há a chance de que Israel ataque o Iêmen, e aí a gente tem novamente uma nova fase da guerra no Oriente Médio, tornando ainda mais instável a situação na região. Pois é, e é isso que o mundo não quer, né, professora? Afinal de contas, uma escalada da violência não interessa a ninguém. Inclusive, o que acontece na faixa de Gaza já chama a atenção há muito tempo mundialmente, ou seja, a gente não vê uma situação, infelizmente até agora, indo no rumo da paz, de um acordo, pelo menos de um cessar-fogo, ou então, olha, vamos negociar. A gente vê ainda uma situação muito acalorada e que, infelizmente, continua causando tensão e morte. Continua, não é uma perspectiva, tá? Todas as iniciativas, e aí, como você colocou, Kelly, Estados Unidos é central nesse processo, tá? Que vem conduzindo conversas com Israel, com os aliados do Oriente Médio, que poderiam ser intermediadores para conseguir chegar a um acordo de paz e conseguir avançar aí para que a situação na região fique menos tensa, não tem avançado, e esses sinais de que os grupos terroristas estão ainda com capacidade de atuação, piora ainda esse quadro, porque é Israel, que já vinha questionando alguns dos termos que estavam sendo colocados no acordo de paz, vai voltar a resistir a fazer acordo, porque também não confia, né, de que esse acordo vai ser seguido pelo lado do Hamas e dos outros grupos que estão lá. Então, esse impasse, essa situação coloca novamente a região, né, nesse caldeirão aí que a gente tem acompanhado desde outubro do ano passado. Difícil é saber qual que vai ser o desenrolar, agora que, como vai ter uma represália israelense, o quanto isso vai levar o Irã a também se posicionar. A gente tem que lembrar que os Houthis é um grupo que está ligado ao Irã, então também envolve as tensões entre Israel e Irã neste contexto. A gente fica aqui torcendo pela paz sempre, né? É uma situação muito triste. Professora, obrigada pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde.